fica em pé, abre o teu pulmão, tua boca de crente, e vamos ler junto esse texto. No 3, 1, 2, 3. Versículo 6. Versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. Meu Deus, fala conosco nesta noite, revela a tua palavra ao nosso coração, que nós sejamos nesta noite, ó Pai, animados pela tua palavra, renovados pela tua palavra, fortalecidos pela sua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesta casa, enche cada vida aqui nesta noite, nós oramos em nome de Jesus, aleluia. Você que é crente pentecostal pode dar glória a Deus e aleluia. Sentindo ou não sentindo, tendo vontade ou não tendo vontade, glorifica e exalta o nome do Senhor. Amados, este mês de julho, as nossas quartas-feiras serão tomadas para trazer aqui mensagem de restauração, renovo e avivamento. Esse mês é o mês do renovo. Esse mês é o mês do avivamento. Por quê, pastor? Eu disse para vocês que normalmente quando chegamos ao meio, nós olhamos para trás a uma distância, olhamos para frente a mesma distância, e o meio é muito difícil. Quantas das vezes a gente quer desanimar? Ah, meu Deus, passou 6 meses, eu não cumpri a minha meta, eu não consegui nada. Aí você olha para frente, meu Deus, será que eu vou conseguir? Está difícil, porque passou, eu não consegui. Para frente, será que eu vou conseguir? E muitas das vezes, queridos, os desafios que estão diante de nós, e até mesmo Satanás com os seus demônios, ele quer aproveitar de situações, de circunstâncias, para nos desanimar, para nos fazer parar. Josué havia caminhado cerca de quase 40 anos aqui com Moisés, e nessa caminhada foram muitos desafios. Josué, ele porém encontrava apoio na liderança espiritual de Moisés. Ele tinha Moisés ali como a sua cobertura espiritual. Ele só cumpria ali as ordens de Moisés, e Moisés se responsabilizava por toda a situação, porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Deus falava com os outros por visões, por revelação, por sonhos, mas com Moisés Deus falava face a face. É tranquilo, né? Você andar com uma pessoa que fala com Deus face a face. Você só chega para ele e pergunta, ele só te orienta e você vai. Por exemplo, quando Moisés foi lutar contra os amalequitas, ali, queridos, Moisés deu uma ordem para Josué dizendo: vai lá, Josué, e enfrenta os amalequitas, porque eu vou subir ao monte. E Josué foi tranquilo, porque
a cobertura espiritual de Moisés estaria sobre ele. Aí Moisés está lá no monte com as mãos levantadas, e a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia. Mas os braços de Moisés doíam, Moisés abaixava o braço, e aí o povo começava a perder. Isso significa, irmãos, que enquanto Moisés estava no clamor, na oração, diante de Deus, ele estava vencendo, a batalha estava sendo vencida. Aqueles que estavam no fronte da guerra estavam vencendo. Nós observamos aqui a importância da dependência de Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não entendermos que nós dependemos de Deus. Essa obra não é do homem, essa obra não é feita com estratégias humanas, muito menos com murmuração, com críticas infundadas ou com pensamentos humanos. Mas quando nós dobramos o joelho diante de Deus, levantamos as nossas mãos aos céus e nos rendemos a Ele, a vitória vem. Nenhum inimigo fica de pé diante de nós. Assim é na tua casa, meu querido. Você não vai vencer essa guerra, essa batalha, se você não se colocar diante do Senhor, se você não se colocar diante de Deus. Assim são as suas guerras no dia a dia da sua vida. Tudo passa pelo mundo espiritual. O grande problema nosso, meu querido irmãos, é querer vencer essa guerra com o nosso aparato material. Não é o aparato material que nos leva à vitória, mas é o aparato espiritual. Quando você se curva diante de Deus, a vitória vem. Josué estava debaixo dessa cobertura, e ali então arrumaram a estratégia. Que estratégia, pastor? Arão e Ur foram lá, um pegou na mão direita, outro pegou no braço esquerdo, e levantavam ali os braços de Moisés, e aí Moisés estava vencendo. Só que depois eles cansavam também, não aguentavam ficar segurando os braços. Aí eles falaram: já sei, vamos colocar uma pedra debaixo do braço de Moisés, e agora esse braço não vai cansar mais e não vai baixar mais, esse braço vai ficar levantado. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, e todos os amalequitas foram destruídos. A vitória veio, aleluia. E outro dia a gente pode pegar sobre a pedra. Sabe o que é a pedra? A pedra aponta para Jesus. Quando Jesus é o nosso sustento, quando Jesus é aquele que está, aleluia, guiando e dirigindo a nossa vida, quando a nossa confiança está nele, o capeta foge, os demônios correm, aleluia, o inferno recua e o poder de Deus se manifesta, e nós vencemos as nossas batalhas. Se você acredita, dá uma glória para Jesus aí. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Só que Moisés morreu. Eu imagino Josué, e agora, Senhor? Moisés morreu. Só que antes de Moisés morrer, Deus falou com Moisés: unja Josué em teu lugar, consagra ele aí, porque é ele que vai guiar o povo. E Moisés consagrou Josué, e eu imagino que Josué agora está vivendo o luto, triste, preocupado, sem saber o que fazer, porque ele não tinha, irmãos, a mesma intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus nunca tinha falado com Josué face a face. É difícil, não é? Ele não tinha passado pela experiência da sarça, apesar de que a Bíblia diz que ele nunca se afastava da tenda. Ele estava sempre perto de Moisés, e ele via Deus falando com Moisés. Mas ele via Deus falando com Moisés. Deus não falava com ele diretamente, Deus falava com ele através de Moisés. Então, nós podemos entender que Josué está vivendo um momento de luto, de preocupação, porque agora Moisés o ungiu para o substituir, mas Moisés foi embora. E o que eu vou fazer? Mas é nesse momento que Deus se manifesta para ele. Deus se manifesta para Josué. Glória a Deus. E Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Se Deus mandou levantar, é porque estava prostrado, e Deus manda levantar. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira mensagem de Deus para nós hoje é: levanta, meu irmão. Levanta essa tua cabeça de crente, levanta essa tua cabeça de salvo, levanta essa tua cabeça de mulher de Deus, levanta essa cabeça de homem de Deus.
Para com esse negócio de luto, para com esse negócio de olhar para trás, para com esse negócio de saudosismo, para com esse negócio de pensamentos negativos e ruins. Levanta, 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 porque tem uma caminhada, tem um trajeto, você precisa ir para frente, aleluia. Deus tem um propósito para a tua vida, aleluias. E Deus então vai reafirmar para Josué, dizendo: ó, toda essa terra, todo o Líbano, tudo que eu prometi dar ao povo de Israel, eu vou dar por intermédio de ti. E aí no versículo de número 5, pode deixar na tela o texto vai dizer assim: ninguém te poderá resistir. Glória a Deus. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, Moisés morreu, mas Deus é o mesmo. Moisés passou, mas Deus não passa. Moisés terminou a obra dele, mas Deus ainda não terminou a sua obra. E porque Moisés morreu, o povo não vai parar. Porque Moisés morreu, a promessa não morreu. Porque Moisés morreu, o propósito de Deus não morreu. Porque Moisés morreu, Deus continua sendo Deus. Muitas das vezes, ao invés de olhar para o Senhor e de confiar na palavra do Senhor, nós ficamos olhando para quem morreu, nós ficamos olhando para quem passou, nós ficamos olhando para quem era e já não é mais. Ei, o nosso olhar deve estar no nosso Deus, aleluia. Moisés ficou no deserto, mas a promessa de Deus é de levar o povo para a terra de Canaã, e o Deus que promete é poderoso para fazer, aleluia. As promessas de Deus na tua vida não depende, querido, do tempo e das tuas limitações, não depende do tempo e não depende dos homens, só depende de você crer naquele que te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, me chama a atenção o versículo de número 6, que o Senhor vai dizer: esforça-te e tem bom ânimo. Número 1, esforça-te e tem bom ânimo. A palavra, irmãos, esforçar vem de extra força. Você pode ver uma força extra. Esforçar e ter uma força extra. Então, esforçar subentende produzir energia suficiente para resistir, para vencer um obstáculo, para vencer um desafio que você precisa vencer. Tem coisas que você faz naturalmente, sim ou não? Não precisa esforçar. Você aplica ali uma pequena força. Vou dar um exemplo bem simples. A mulher, ou o homem também lava vasilha, não é assim? Está lá na pia, lavando as suas vasilhas, e aí você pega ali um copo de vidro que só tomou uma água, você passou a buchinha ali e está tranquilo, não é assim? Pega um prato ali, bem molinho, que só a pessoa se alimentou ali naquele prato, você lava tranquilo. Precisa esforçar? Não, é natural, uma força qualquer. Às vezes você tem até que diminuir a força, não é assim? Tem muito cuidado, porque essa taça aqui, se eu pôr muita força, ela até quebra. É o contrário, você diminui a força, não precisa se esforçar. Mas você pega lá um caldeirão que cozinhou aí para 50, 60 pessoas no fogão a lenha, não é, meu irmão? Todo preto, todo grudado, todo pegado. Aí o que você faz? Tem que pegar uma palha de aço, né? Aí você passa ela bem levinha, vai sair alguma coisa? Não sai nada, o carvão continua lá, o grude continua lá. Aí você vou ter que pôr um pouquinho mais de força. Aí você põe um pouquinho mais de força, e aí dá aquela mexidinha, você vou ter que pôr um pouquinho mais de força. Aí de repente você está lá, o músculo chega a estar enrijecido, e você se esforçando para limpar aquela sujeira que está naquela vasilha. Um exemplo simples para você entender o que é esforçar, que é produzir uma força extra. Você vai caminhando por uma rua plana, você vai tranquilo, você até canta, né?
E até assovia, né? Em Jesus andando cada dia. Eu trocar vivendo por andando para você entender. E você vai cantando. Mas de repente, chegou no pé do morro. O que acontece? Você quer ir para cima, o morro está te empurrando para baixo. O que você tem que fazer? Firma a coluna, firma os pés, um pé na frente aqui para puxar para frente, o outro aqui para segurar para o morro, a força da gravidade não te empurrar para trás, não é assim? E aí você vai se esforçando, e dependendo de como está teu pulmão, teu coração, teu colesterol, você tem que fazer umas 2 paradas e se esforçar um pouco mais ainda, e às vezes você chega lá em cima, que força, ai meu Deus do céu, estou sedentário demais, não é assim? Porque você teve que fazer um esforço para vencer a força da gravidade e chegar lá em cima. Deus está dizendo para Josué: esforça, Josué, porque, meu filho, a vida não é mel na chupeta, não. Esforça, Josué, porque eu dei a terra para você, mas eu preciso que vocês limpem a terra está suja, tem lá idolatria, tem lá feitiçaria, tem lá macumbaria, tem lá um agente idólatra que está ocupando. Eu preciso limpar aquela terra, santificar aquela terra através de você. Então não tenha medo de enfrentar os inimigos que estarão diante de você. Esforça, Josué. Glória a Deus. Aí você vai ver: esforça e tem bom ânimo, no versículo de número 6. Aí você vai andar no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Aí você vai para o versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Meu querido, Deus está repetindo: esforça, esforça, esforça. Esforçar é produzir uma força extra. Agora, o ânimo é um dispositivo da alma, uma disposição de alma que vai te permitir a produzir uma força extra. Pessoas desanimadas não conseguem fazer nada. Pessoas desanimadas não conseguem produzir nada. Para produzir alguma coisa tem que ter ânimo. Pessoas desanimadas procrastinam. Pessoas desanimadas empurram as coisas com a barriga. Pessoas desanimadas adiam as coisas para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu arrumo. Amanhã eu vejo. Amanhã eu conserto. Aí eles vão empurrando as coisas porque estão desanimados. O Senhor está dizendo para Josué: Josué, esforce e tem bom ânimo. Ou seja, não deixa a tua alma ser acometida pelo medo, pela falta de coragem, pelo desânimo, Josué. Olha para mim, igreja. Nós estamos vivendo um tempo de desafios. Nós estamos vivendo um tempo difícil. É a última hora da igreja na face da terra. Não serão arrebatados aqueles que estão desanimados. Não serão arrebatados aqueles que não se esforçam. Não serão arrebatados aqueles que se sentam no sofá e ficam esperando a banda passar. Jesus vai vir arrebatar um povo que se esforça, que se anima, que vence o seu desânimo e anda na presença do Senhor. Te esforça, igreja. Te anima, igreja. Aplauda o Senhor mais forte, adora o Senhor mais forte, glorifica o Senhor mais forte, te anima, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem um propósito na chamada. E ele diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, versículo 6, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e daria. Talvez se fosse eu perguntasse, falasse para Deus, questionasse: Deus, não foi o Senhor que jurou que vai dar? Se o Senhor jurou que vai dar, problema teu, né, Deus? Agora o que Deus está dizendo? Porque tu farás a este povo herdar a terra. Tu, Josué, que vai fazer herdar. Eu dei a herança. Mas se você não trabalha, se você não esforça, se você não te anima, se você não toma posição, o povo não herda a terra, Josué.
Meus queridos, é por isso que eu estou aqui insistindo com vocês. Porque Deus nos deu uma missão de levar gente para o céu. Deus nos deu uma missão de despovoar o inferno e povoar os céus, aleluia. Quando Ele chama o obreiro, quando Ele chama o homem, quando Ele chama a mulher, Ele chama esse homem, Ele chama essa mulher para conduzir pessoas para o reino de Deus. O obreiro não pode ser desanimado, uma mulher de Deus não pode ser desanimada. Se você tem uma missão, tem um compromisso, se você tem, meu querido irmão, uma liderança na igreja, esforça-te, tem bom ânimo. Os céus não contam com gente desanimada. Os céus não contam com gente, escuta isso aqui. Os céus não contam com gente natural. Os céus contam com gente que acredita no sobrenatural. Gente que se esforça, pastor Jarbas, é gente que vai além dos seus limites. E como é ir além dos seus limites, pastor? Como é ir além dos meus limites? É transcender pela fé. Não é no braço do homem, não é na força do homem, mas é no poder de Deus. Quando a força humana já não pode mais, há um poder que paira sobre nós, e nós precisamos acreditar nesse poder e avançar. E aí, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a força humana já não resolve mais, queridos, aleluia, a gente continua crendo, porque não é no natural, é no sobrenatural. O apóstolo Paulo entendeu isso, e ele disse aqui em 2 Coríntios, glória a Deus, no capítulo de número 4, eu gosto demais desse texto, quando no versículo 7, 2 Coríntios 4, versículo 7, ele fala desse poder, dessa força, dessa graça, dessa unção que nós temos dentro de nós, quando ele diz: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não de nós. Agora olha o versículo 8: em tudo somos atribulados. Não tem vidinha fácil. O crente pode ser atribulado, eu posso ser atribulado, você pode ser atribulado, mas ele diz: mas não angustiados. Porque, queridos, a palavra angústia, o sentimento de angústia é o oposto do ânimo. A angústia provoca desânimo. A angústia é um sentimento que paralisa a alma, que trava você. Ai, pastor, como eu estou angustiado. Estou angustiado com fulano, estou angustiado com ciclano. Aí você vai parando, isso vai minando sua força, isso vai roubando a graça de Deus na sua vida. Então diz: a gente é atribulado. Tem gente enviada do campo para atribular a vida da gente, tem gente enviada do inferno para atribular a vida da gente, tem gente para falar mal, tem gente para querer atrapalhar o seu ministério, atrapalhar a sua vida familiar, atrapalhar você. Tem gente ingrata que você faz tudo para ele e ele não agradece e ainda quer sugar você, quer mais de você, para angustiar você. Só que Paulo aprendeu dizendo: a tribulação produz a paciência. Então eu posso ser atribulado, mas não vou ficar angustiado. Essa tribulação vai me trazer para mais perto de Deus. Aí ele diz: perplexo, mas não destruído. Que às vezes você até fica perplexo. O que é perplexidade? Olha, às vezes a luta é grande demais. Às vezes o gigante é do tamanho de Golias, que vinha contra o pequeno Davi. Dá para ficar perplexo. Você tem que fazer assim para olhar para cima do gigante. Só que Davi, nesse caso, irmãos, ao invés de olhar para o gigante, ele olha para o céu, ele desvia o olho do gigante e olha mais para cima um pouquinho. Vou olhar aqui na vertical, porque eu posso até ficar perplexo, mas não me sentirei destruído. Me ajuda a profetizar nessa noite. Diga para a pessoa que não está destruído não, meu filho. Você pode até ficar perplexo,
pode até bater uma dúvidazinha, sentimentos de medo, mas não está destruído. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado. Estão te perseguindo, mas a sombra do Onipotente está te amparando. Está te perseguindo, mas o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente da angústia está diante de você. Está te perseguindo, meu querido irmão, mas o esconderijo do Altíssimo está diante de ti. Está te perseguindo, mas o Senhor é o teu pastor e não vai te faltar. Vai te levar para as águas tranquilas e de descanso, e vai preparar uma mesa no deserto para você. Se eu fosse você, já tinha dado glória a Deus aí. Você não está desamparado, pode estar abatido, mas não está destruído, porque você foi chamado para a vitória, meu irmão. Você foi chamado para a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu voltar para o texto aqui, aleluia. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que lhes daria. Aleluia. Aí o versículo 7 repete: então somente esforça-te e tem bom ânimo, Josué 1:7. Agora ele vai dar algumas instruções, porque não é andar às cegas. E como eu disse, essa vitória que nós temos, essa capacidade de não desanimar, essa capacidade de esforçar, essa capacidade de mesmo perseguido, querido, entender que não estamos desamparados, mesmo ficando perplexo, entender que não precisamos desanimar, ela vem de uma atitude simples, mas muito poderosa. Que atitude é essa, pastor? Versículo 7: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Lei do Senhor. A lei do Senhor é uma lei de vitória. A palavra do Senhor para nós, ela é uma palavra de vitória. Se você não se desvia da palavra, se você ama a palavra, se você guarda a palavra, se você obedece a palavra, meu irmão, uma sentença de vitória está sobre você. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:11, Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É fazer conforme a palavra. Quando você obedece a palavra, anda na palavra, vive pela palavra, proclama a palavra, profetiza a palavra, se alimenta da palavra, a vitória estará determinada sobre a tua vida. Isaías, no capítulo 55, versículo de número 10, 11, nós vamos ter o texto, meus queridos irmãos, nos dizendo assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar o seu fruto, ou dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O que Deus fala cumpre, meu irmão. O que Deus fala cumpre, meu irmão. A palavra que saiu do céu direcionada à sua vida vai se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Você precisa crer na palavra. Aleluia. E essa palavra que determina a vitória. Porque a palavra, irmã Simone, ela não é uma palavra apenas escrita. Ela não é uma palavra apenas do papel, mas ela é uma palavra viva. Que palavra é essa? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra.
Quando você está na palavra, o diabo não pode te tocar, o diabo não pode te matar, o diabo não pode te destruir. É por isso que Jesus diz: aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. E ele diz para Nicodemo, Jesus diz para Nicodemo: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água, a palavra, o Espírito é o sopro, o verbo, aleluia. Jesus é a palavra que nos mantém de pé, Jesus é a palavra que nos mantém renovados, Jesus é a palavra que nos mantém restaurados, Jesus é a palavra que nos mantém em vitória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 8, para nós concluirmos: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Repita comigo: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Repita: e serás bem sucedido. Mais uma vez: e serás bem sucedido. Essa frase, serás bem sucedido, tem uma palavra no hebraico, saliar. A palavra de saliar, quando você disser que essa palavra, ela vai significar: número 1, serás promovido. Aleluia. Serás promovido, bem sucedido, vai ser promovido. Ele estava dizendo: Josué, você vai ser promovido, vão te promover, vão conhecer o teu nome, tua fama vai crescer, Josué, tu serás promovido. Número 2, a palavra de saliar vai significar: receberás bênçãos inesperadas. Aleluia, glória a Deus, bênçãos inesperadas. Ah, meu querido, é o que o texto bíblico diz. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz aos Filipenses que ele é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos e do que pedimos. Isso é bênção inesperada. Você está esperando receber desse tantinho, mas ele está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior, o que eu tenho para você é muito melhor, o que eu tenho para você é inexplicável. Aleluia. Quando você crê na palavra, obedece a palavra, vive pela palavra, você pode experimentar bênçãos inesperadas. Se eu fosse você, eu dava um glória com mais gosto, com mais vida. Aleluia. Terceira coisa que essa palavra significava para Josué: você terá vitória sobre os teus inimigos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós só temos um inimigo. O inimigo do homem é o diabo. O diabo sempre procurou destruir o ser humano. Ele tem inveja do ser humano. Eu sempre digo que você não precisa lutar contra o seu irmão, guerrear contra ele. Quando teu irmão te persegue, fala mal de você, quando teu irmão quer destruir seu ministério, quando o irmão quer impedir, dificultar a tua caminhada, entenda, não é ele. O único ser que quer o seu mal é o diabo. E isso acontece com as melhores pessoas. Às vezes dá lugar para o diabo. É por isso que nós temos que ter cuidado. Primeiro, para a gente não perseguir ninguém, para a gente não ficar falando mal de ninguém, para a gente não ficar desejando mal a ninguém, para a gente não querer impedir a caminhada de ninguém. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos sendo apenas instrumento do diabo. Ele vai querer usar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade para perseguir pessoas. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser bênção. Ser uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Mas o diabo é nosso inimigo. O diabo é nosso inimigo. E Deus, Ele já determinou a vitória sobre o nosso inimigo. Serás bem sucedido, terás vitória sobre o teu inimigo. Se você anda conforme a palavra, o que vai acontecer com você é o que está em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo
de número 32, 36, 37, diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos o quê? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar, campeão de Deus. Deixa eu profetizar, campeão de Deus. Você é mais que vencedor. Quem sabe o diabo soprou no teu ouvido nesta manhã dizendo: você é uma derrotada, você é fracassada, você não conseguiu realizar nada esse ano, você não conseguiu realizar nada na tua vida. O que aparenta ser não é, mas é o que Deus preparou para você. Se você vive pela palavra, crê na palavra, está debaixo da unção e da graça do Senhor Jesus Cristo, é mais que vencedor, é mais que vencedor, é mais que vencedor, é mais que vencedor. Fica de pé comigo dando glória nesta noite. Eu estou sentindo a graça dele aqui, eu estou sentindo a graça dele aqui, eu estou sentindo a graça dele aqui. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Serás bem-sucedido. O que significa serás bem-sucedido? O favor de Deus, o favor de Deus estará sempre sobre você. Aleluia. As pessoas não vão entender por que ela está vencendo, por que ele está vencendo. Aquele povinho sem exército formado, aquele povinho sem arma, aquele povinho sem treinamento, aquele povinho sem terra, agora está chegando, e todo inimigo que se levanta contra ele está sendo vencido, está sendo destruído. Por que esse povo está vencendo? Porque o favor de Deus está sobre eles. Não é pelo número que a gente vence, não é pela força que a gente vence, mas é pelo favor de Deus que está sobre nós. É pela graça de Deus que está sobre nós. Coloca a mão na tua cabeça aí, coloca a mão na tua cabeça. Coloca a mão na tua cabeça, repita comigo: o favor de Deus está sobre mim. O favor de Deus está sobre mim. O favor de Deus, a graça, 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 a graça de Deus está sobre você. Deixa eu profetizar: os próximos 6 meses que virão serão melhores do que os 6 meses que passaram, porque a graça. Eu posso ouvir um barulho de línguas estranhas aqui nesta noite. Eu ouço um som de cadeias quebradas. Eu posso ouvir um som de batalha, um som de guerra. Se tiver alguém para louvar, louve aí, adore aí. Se tiver um playback, canta, adora, porque eu estou sentindo um som de vitória aqui nesta noite. A graça está sobre você. Abra essa boca santa e começa a adorar em línguas estranhas. Tem muito tempo que você não era renovada, mas a graça está sobre você e Ele te renova, te renova, te renova, te renova, te renova, te renova, te renova. Recebe esta graça. Alai, cantará baixeira e cantar tem mais. Abra a tua boca, seja batizado do Espírito Santo. Se você não é batizado, seja batizado, seja batizada. Recebe essa graça. Deus está te renovando, está te renovando, está te renovando, está te renovando. Recebe o renovo de Deus aí. Aleluia. Alai, xere cantará basuri, cantará maná. Não pare de adorar, não pare de adorar. Abra a boca e dá glória, abra a boca e dá glória, abra a boca e dá aleluia. Seja renovado. Jesus está falando com você. Te esforça, tem bom ânimo, tem graça sobre você, tem unção sobre você, tem sentença de vitória sobre você. Recebe essa graça de Deus aí. Espírito Santo, Espírito Santo, enche cada vida agora, enche cada cena agora, enche cada coração agora.